Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana, a Aline, a doutora Diná. A gente vai falar um pouco para vocês como tem sido o nosso protocolo de cirurgia segura por conta do Covid. Oi, pessoal. Como a Adriana falou, eu sou a Aline, a doutora Diná vai estar explicando um pouquinho para vocês como estão funcionando, né, os cuidados com os pacientes cirúrgicos aqui no hospital, e depois a gente vai estar encaminhando para vocês também um material para vocês terem essas informações todas com vocês. Oi, boa tarde. Então, eu sou Diná, eu sou a coordenadora da anestesia aqui do Hospital Muriá, e desde fevereiro, quando começaram os primeiros casos, né, fora do Brasil, a gente foi começando a pensar, a preparar o hospital para passar por esse momento que a gente já sabia que ia ser difícil. Então, a gente criou uma unidade externa especial para atendimento dos pacientes com sintomas gripais. A gente tem aqui no hospital andares totalmente separados para pacientes que têm Covid, pacientes sem Covid. O cuidado de enfermagem é todo separado também. As nossas UTIs são separadas, então a gente criou um ambiente seguro para os pacientes que não são Covid também, né? Inicialmente, a gente suspendeu as cirurgias eletivas, né, não essenciais, até porque a gente não sabia como iam ficar as coisas, mas agora, aos pouquinhos, a gente está começando a retomar o nosso programa de cirurgias eletivas. Tudo com muita preocupação com os pacientes que vêm ser operados sem ser Covid, com os médicos, com a equipe cirúrgica que vai fazer a cirurgia e também com todas as pessoas que trabalham aqui no nosso hospital, né? Então, como é que a gente faz? Antes de marcar a cirurgia, ou quando a gente marca a cirurgia, é importante a gente orientar os pacientes, e nesse sentido, acho que é muito importante a participação de todo mundo, é conscientizar o paciente que ele e as pessoas mais próximas têm que ficar isolados, né? Porque a gente sabe que o quê? Que o Covid tem alguns pacientes que são portadores assintomáticos, né? E a gente quer evitar que esses pacientes sejam operados na fase assintomática, porque a gente sabe que se eles fazem a cirurgia e depois desenvolvem a doença, a evolução costuma ser pior. E também para quê? Para eles não contaminarem os médicos que vão estar fazendo cirurgia, não contaminarem o pessoal do hospital e os outros pacientes que estão aqui no hospital também. Então, é muito importante que durante 7 a 10 dias antes da cirurgia, o paciente, o acompanhante, as pessoas que moram com o paciente fiquem isolados, ok? Depois disso, o que a gente faz? 48 horas antes da cirurgia, o paciente vem e faz o teste de PCR para COVID. Então, é um suave nasofaríngeo, né, que a gente colhe aqui no hospital. O resultado costuma sair em 24 a 36 horas, né, ali mais ou menos. E em sendo negativo, então a gente prossegue com, né, a cirurgia. Certo? Então, o paciente vem para a cirurgia, ele é internado, e em alguns casos, ou seja, quando é uma cirurgia maior que 4 horas, quando a gente vai ter uma anestesia geral com mais de 2 horas, quando o paciente tem uma doença oncológica, quando o paciente é hipertenso, diabético e tem mais que 65 anos, a gente faz também uma tomografia de tórax, né? Tem alguns pacientes que ficam assustados. Nossa, mas vou ter que fazer uma cirurgia, uma tomografia de tórax. Essa tomografia é o mesmo aparelho que os pacientes que têm Covid usam. Eu vou tomar muita radiação. Esse exame vai demorar muito tempo, então não é nada disso. Primeira coisa é que os nossos protocolos de segurança na tomografia são muito específicos para que a gente não tenha contaminação por Covid com quem vem fazer tomografia. Então, primeiro, os pacientes que têm Covid não ficam indo para tomografia toda hora. É muito raro, uma vez que o paciente esteja internado, que ele use esse aparelho. Uma vez que ele use, a gente segue todos os protocolos de higienização super restritos, né?
antes de colocar qualquer outro paciente na mesma máquina. Hoje, a radiação dessa tomografia já não é uma radiação que era antigamente, né? E hoje, esse exame fica pronto em menos que 5 minutos, né? O paciente entra na máquina, em 2 minutos ele sai. Então, não é um incômodo, não vai gerar nenhum risco, tá? Por que a gente faz essa tomografia? Principalmente nesses casos em que a gente falou. Porque a gente sabe que talvez o PCR seja negativo, mas talvez ele esteja numa fase sintomática ainda, ou talvez ele possa desenvolver depois da doença. E a gente acha importante o quê? Conhecer o status pulmonar desses doentes antes da cirurgia, para que se tenha qualquer coisa depois, a gente tenha um comparativo, né? Ou se, eventualmente, o PCR dele ainda é negativo e ele já tem alguma alteração pulmonar, tá bom? Por isso a gente acha importante fazer. Mas não é mais aquilo tudo que todo mundo achava, ok? Uma vez que o paciente tem o PCR negativo, tem a tomografia ok, então a gente procede para a cirurgia, ok? O paciente é internado, o anestesista que já conversou um dia antes, vai passar no quarto, vai tirar qualquer dúvida que o paciente tenha, tá bom? Vamos para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, a gente segue também todos os protocolos de segurança, então o paciente não fica em contato com outros pacientes, tá? A equipe cirúrgica usa toda a proteção necessária, tá bom? E depois o paciente volta para o quarto dele para seguir o resto da recuperação. E aí tem um monte de gente, tem hospitais que variam, né? A gente vai poder ter visita, vai poder ter acompanhante, então como é que a gente está fazendo aqui? Visita, não. Por quê? Porque a gente não pode correr o risco de trazer para dentro do hospital e para contato com os pacientes, pessoas que eventualmente estejam portadoras do COVID, mas não estejam sintomáticas, ou até estejam sintomáticas. Mas a gente não pode, a gente vai proteger o nosso paciente, que já passou por todo esse processo, né, tão restrito de preparação, do contato com pessoas que eventualmente estejam contaminadas. Esse paciente não pode pegar COVID, né, então as visitas realmente estão fechadas no hospital. E o acompanhante, como é que a gente faz? Então, a gente pede o quê? Para o acompanhante, vai ser só uma pessoa, ficar isolado desde o começo com esse paciente, tá? E aí, ele pode ficar com uma acompanhante, a gente vai aplicar um termo, né, de compromisso, e a gente pede que esse paciente, quer dizer, que o acompanhante não fique entrando e saindo do hospital. Então, uma vez que ele é o acompanhante desse paciente, ele deve ficar no quarto junto com o paciente, justamente para não ter o risco de sair, né, se contaminar ou ter contato com COVID e voltar pro convívio com o paciente, tá bom? Uma vez que o paciente esteja recuperado, ele vai de alta e o hospital vai fazer contato a cada 2 dias até o 15º dia pós-operatório para saber como esse paciente está, né? Se ele não está com febre, se ele não está com tosse, eventualmente tirar qualquer dúvida e se ele precisar de qualquer assistência, ele pode voltar, que a gente vai reavaliar e vai dar os cuidados necessários, tá bom? Então, a gente achou que era importante compartilhar com todo mundo quais são esses protocolos, porque a gente sabe que muitas vezes os pacientes têm dúvidas, né? E às vezes é muito importante o pessoal da assistência do consultório dos médicos saber essas informações, né? As meninas vão mostrar para vocês agora os contatos, tudo certinho, e a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer hora, para ajudar no que vocês precisam. A gente já tem aqui algumas perguntas, eu vou ler e a gente vai respondendo, tá? Depois a gente manda essas respostas todas para o material que a gente vai enviar até o final da semana para vocês. Primeira pergunta é, a PCR não é domiciliar? Em alguns casos, né, Adri? Acho que você pode explicar a gente melhor. tem um mapeamento de algumas regiões
A gente tem a equipe da Aline que faz o agendamento dessa coleta. Nós temos enviado em algumas situações um profissional para fazer a coleta do paciente. Na apresentação, a gente vai mandar para vocês os telefones do núcleo de agendamento. Então, é bom dar uma consultada. Além disso, quando as meninas já fazem o agendamento da cirurgia, já combinam essa data de coleta e o horário, seja na casa do paciente ou aqui no hospital, tá? A segunda pergunta quem tem o IgG positivo precisa realizar PCR? Bom, é assim, então o IgG significa que o paciente já teve contato e já desenvolveu imunoglobulina, né? Teoricamente, isso significa que o paciente já é imune, embora tenha alguns relatos em alguns países de casos de reinfecção. Eu acho que no caso de o IgG ser positivo e o paciente assintomático, a gente não precisa repetir o PCR, tá? Deixa eu falar uma coisa, nós três estamos sem máscara, porque nós três somos IgG positivo, então fiquem tranquilos. Importante deixar isso bem alinhadinho, né? A gente vai mandar para vocês o telefone do agendamento do centro cirúrgico, do agendamento de exames, o da Aline, o meu, do núcleo de internação, da Cristiane, que é quem cuida do projeto reembolso, porque a gente imagina que pode ter alguma dúvida, enfim, e dos consultórios. A Cris está aqui anotando algumas perguntas, a gente já vai dividir com vocês. Só um pouquinho. Tem mais uma coisa que eu acho que talvez seja legal todo mundo saber. Tudo bem, mas vocês estão criando todo esse protocolo agora, vocês só estão começando a fazer isso, será que isso é seguro de fato? Não, eu acho que o Hospital Moriá foi um dos primeiros que criou esses protocolos de segurança. Na verdade, agora a gente já tem mais de um mês de experiência e mais de 100 pacientes que já foram operados, foram seguidos e a gente não teve nenhuma complicação relacionada ao Covid, tá bom? Então, dos pacientes que fizeram cirurgias eletivas, a gente não teve nenhum que foi operado de forma sintomática e nenhum que se contaminou depois e teve alguma complicação importante, tá bom? Então, a gente só tá divulgando e começando porque a gente sabe que é um protocolo seguro, tá bom? A gente tá cochichando. Só um pouquinho. Tá aqui. Só podemos subir? Vai lá, no Teams. Compartilhar. A gente tá aqui fazendo. É que deu ruim aqui, a gente tá subindo um arquivo de contato pra vocês verem. Aqui. E ela já tá vendo? Tá. A gente manda. Tem mais uma pergunta chegando, gente. O PCR recolhido a domicílio tem custo para o paciente? Pode responder. Dentro do protocolo cirúrgico, pré-cirúrgico, o PCR ele é coletado quando ele tem cobertura pela operadora de saúde, ele é cobrado da operadora. Caso não tenha, ele é bonificado para o paciente cirúrgico, tá? Então, a cobertura, a cobrança é feita para os pacientes, para alguns pacientes específicos, para determinados procedimentos, tá? Mas, em linhas gerais, os pacientes não têm custo com esse exame. Tem mais uma pergunta. Alguma previsão para cirurgias nasais? Super importante essa pergunta. Na verdade, assim, as cirurgias estéticas, né, de face, a gente tá levando para um board que a gente tem aqui no hospital, então esse é um detalhe legal de falar também. A gente tem um board multidisciplinar, composto por cirurgiões de todas as especialidades e a enfermagem para discutir. Pode continuar. As equipes de otorrino foram testadas, foram treinadas e durante a cirurgia a gente faz um protocolo COVID total. Então a gente faz todo mundo com todo o grau de proteção. Então, máscara N95, óculos, face shield e aventais impermeáveis. Tem mais uma pergunta que está chegando, gente. Sim. Consulta ambulatorial está ocorrendo?
sim, o nosso consultório está funcionando normalmente. A gente tem a agenda aberta das 7 às 22 horas, de segunda a sexta-feira. Nesse material que eu acho que vocês estão vendo, tem o telefone dos consultórios e e-mail. A gente está seguindo muito a agenda do médico e, além de consulta presencial, nós temos realizado também teleconsultas com as nossas equipes. Hoje à noite, inclusive, o Dr. Fabrício, que é nosso coordenador de telemedicina, vai falar um pouco sobre telemedicina. Mas é importante dividir com vocês que, sim, os consultórios estão funcionando normalmente, seja para consulta presencial, como para consulta por teleconsulta, tá? Por telemedicina. Próxima pergunta. Se sim, qual o fluxo de segurança em relação ao Covid? Acho que é o que você falou, na verdade, né? Nos consultórios, o espaçamento entre uma consulta e outra está sendo maior. Protocolo de limpeza das salas, né? Limpeza do ambiente, tudo isso também está sendo respeitado, para que não fiquem vários pacientes aglomerados, se encontrando na sala de espera, enfim, tudo isso. E além disso, é importante dizer que, se porventura algum paciente procurar o nosso consultório com algum sintoma gripal, a nossa recepção lá embaixo não permite a subida do paciente com esse sintoma até que ele seja avaliado pela nossa equipe médica, que hoje atualmente está instalada, como a doutora Gina falou, numa unidade específica para esse atendimento, para esse paciente, justamente evitando esse cruzamento de pacientes e uma possível contaminação de uma certa forma. Então, a gente tem uma grande preocupação. E a gente tem falado muito que o começo do preparo da era Covid foi iniciado antes do carnaval, né? Então, acho que isso deu muito mais segurança para a gente ter equipe treinada, a gente tem, importante dizer, equipes dedicadas, quem está na área limpa fica na área limpa, quem está na área contaminada fica na área contaminada, essa equipe não se mistura. Então, isso dá segurança para todo mundo. Eu acho importante a gente relembrar isso e se fortalece, na verdade. A gente tem recebido muito contato de paciente, de médico, a gente tem explicado isso para eles, e não é à toa que a gente já está retomando aí nosso movimento cirúrgico com mais força. Acho importante falar isso. E também é importante colocar que os nossos contatos e as nossas equipes estão à disposição de vocês, caso o paciente esteja inseguro, queira conversar conosco também. A equipe de anestesia também está trabalhando com telemedicina, então algum paciente que queira, sinta inseguro e precise conversar com a equipe de anestesia, eles também estão à disposição para prestar esse atendimento. Compartilhamento. Fechou aqui. Pronto, voltamos. Bom, acho que é isso. A gente está à disposição. Esse material vai ser enviado para vocês, um compilado das perguntas e um pouco mais de informações do nosso protocolo como um todo. Nós todas estamos à disposição para quaisquer dúvidas que vocês eventualmente tenham, tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Tchau.